Com a permissão de Deus, aqui também nos encontramos para trocarmos ideias. O que eu falo não é nenhum dogma. A minha palavra não tem nenhum valor a não ser que pela lógica vocês possam compreender. Hoje eu vou abordar um tema que foge um pouco ao nosso conceito do qual seria o nosso comportamental diante da lei de Deus para nós sermos felizes. Paralelamente, eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, eu quero crer que a humanidade sempre esperou, independentemente de qualquer proselitismo ou qualquer recomendação religiosa, de qualquer conceito religioso que seja. Por exemplo, é comum, de uma remota antiguidade, desde os egípcios, encerrar o corpo dos parentes mortos em túmulos. Por quê? Qual o motivo de encerrar-se nos túmulos? É que a humanidade sempre acreditou na ressurreição. Então guardariam os corpos dos falecidos para um dia eles novamente voltarem à vida. Acontece que não é bem assim. E sobre a ressurreição, tem uma passagem que Jesus informa. Aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 23. É um pouco extenso, mas vale a pena. Naquele dia vieram a ele os saduceus, que eram religiosos do tempo de Jesus, que dizem não haver ressurreição. Eles fizeram esta pergunta, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morrer algum que não tenha filho, seu irmão se case com sua mulher. É da lei de Moisés. E dê sucessão a seu irmão, ou seja, dê filhos a seu irmão. Ora, entre nós havia 7 irmãos. Depois de casado, faleceu o primeiro, e porque não teve filho, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro, até ao 7º. E, ultimamente, depois de todos, faleceu também a mulher. A qual dos 7 logo pertencerá a mulher na ressurreição? Se ela foi dos 7, na ressurreição, quando os mortos reviverem, de quem seria esta mulher? Porque todos foram casados com ela. E respondendo, Jesus lhes disse, e agora é o que nos importa: errais não sabendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque depois da ressurreição nem as mulheres terão maridos, nem os maridos mulheres. Ou seja, eles não terão um corpo humano. E confirma Jesus, mas serão como os anjos no céu. Então não serão criaturas humanas, com corpo físico. E sobre a ressurreição dos mortos, vós não tendes lido o que Deus disse falando convosco? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas de vivos. Então, essa ressurreição que Jesus diz vai ser um fenômeno em determinado tempo que não sabemos quantos milhões de séculos para diante ainda ocorrerão. Haverá um julgamento de todos os espíritos que se encontram ainda num corpo que não seja de carne, na sua própria alma. Eles, essa humanidade espiritual toda, será julgada. Por que julgada? Nós podemos tecer várias considerações. Será que essa humanidade vai para um outro plano espiritual, físico, um outro planeta, um outro sistema? Porque existem, pelo universo, milhares, milhões de planetas, de luz, de estrelas, de sóis, e, evidentemente, Deus não fez esses mundos todos só para alegrar o pessoal que olha no interior para a beleza do firmamento, cheio de estrelas. Não foi para
alegrar os caipiras que Deus estabeleceu, esse universo maravilhoso. Algum motivo tem. A ciência já está descobrindo muitos planetas que têm uma conformação física igual à da Terra, esses planetas. Mas então, essa ressurreição vai ser uma promoção das almas que se aperfeiçoaram nesse morre, vive, vive, morre, nessas jornadas todas, como seres viventes aqui na Terra, eles vão se aperfeiçoando. Ou nós vamos nos aperfeiçoando. E um dia nós seremos promovidos a um outro plano espiritual. É o meu entendimento. Agora, existe renascimento? Sim, nascimento. Nós morremos e podemos nascer outra vez, como está naquele exemplo de Isaías. Epílogo, a volta de Elias. O profeta Malaquias fala no versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe dei em Horebe, para levar a todo o Israel os meus preceitos e as minhas ordenanças. São as leis de Deus. Eis aí vos enviarei, eu, o profeta Elias, que havia morrido séculos, muitos séculos antes de Malaquias. Eu aí vos enviarei, eu, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não suceda que eu venha e que fira a terra com anátema, com castigo. E nós encontramos ainda aqui em Mateus, capítulo 11, eu já tenho feito uma palestra nesse sentido anteriormente. Elogio do Batista, que Jesus faz. E logo que eles se foram, começou Jesus a falar de João, a gente, João Batista, que era primo dele. Que saísse vós a ver no deserto uma cana agitada do vento, mas que saístes a ver um homem vestido de roupas delicadas, bem vedes que os que vestem roupas delicadas são os que assistem nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver um profeta, certamente vos digo, e ainda mais do que profeta, porque este, falando sobre João Batista, é de quem está escrito. E o que está escrito foi que eu li antes de Isaías. Está escrito: eis aí, envio eu o meu anjo ante a sua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não se levantou outro maior que João Batista. Dos nascidos de mulher, não Jesus, que não nasceu de mulher, foi gerado diretamente pelo Espírito Santo no ventre de sua Mãe Santíssima. Mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, não só é no tempo de Jesus, é até os dias de hoje. Porque as palavras de Jesus são eternas. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que fazem violência são os que arrebatam. Violência é contra a nossa própria natureza moral, para fazermos bem ao próximo. Essa violência também podemos considerar como sendo uma penitência, que é uma violência que nós fazemos contra o nosso bem-estar, contra o nosso patrimônio, quando nós nos sacrificamos para beneficiar o nosso próximo. Isso é a violência que Deus, presumo eu, que esteja falando. Porque todos os profetas
e a lei até João profetizaram. E se vós quereis bem compreender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Então, esse João Batista é o Elias, que o profeta Malaquias disse que viria no grande e terrível dia do Senhor. É assim. Mas também tem uma observação que, de fato, houve ressurreição de mortos. Por exemplo, Jesus ressuscitou o irmão de Maria. E diz mais aqui, prodígios após a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, também muitos mortos ressuscitaram e andaram pela cidade, mas não viveram a vida inteira. Foi só para aquela aparência. Eu não vou ler porque é um pouco comprido, mas está em Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Vocês leiam. Então, ficam essas observações, porque nós temos ainda muita oportunidade de, quando nós voltarmos à espiritualidade, irmos com um bom comportamento espiritual e moral, praticando as leis de nosso Senhor Jesus Cristo. Mormente a penitência, como eu sempre recomendo. Fique com Deus, um forte abraço.